Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo dos livros da Codificação Espírita. E hoje nosso livro é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E antes de fazer a nossa leitura, para que a gente prepare o nosso ambiente, é preciso que a gente faça a nossa prece de iniciação. E vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje, o capítulo 11 diz assim: abre a porta. E começa com um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22, que diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. São palavras de Jesus nas primeiras manifestações que ele fez depois da crucificação. Ele, comparecendo à reunião com os companheiros, assoprou sobre eles e espalhou, então, o Espírito Santo. E ele disse: recebei o Espírito Santo. E por que a pergunta de Emmanuel aqui, por que os discípulos, aquelas pessoas que estavam tão próximas a ele, não absorveram esse Espírito Santo? Por que eles não se ligaram a essas bênçãos do Senhor de imediato? Porque foi preciso que Jesus espalhasse sobre eles esse Espírito Santo, ou seja, a presença de Jesus sobre eles. E Emmanuel vai dizer assim: por que Jesus não impôs a eles essas bênçãos? Como assim transferisse os poderes, a capacidade dele para os discípulos? Afinal de contas, eles iriam continuar o trabalho dele. E a resposta de Emmanuel é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho, nem mesmo por amor. Ou seja, a ideia do livre-arbítrio não é alguma coisa assim para que a gente use quando for conveniente. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou filho de Deus, e a gente vai falando assim. A ideia de livre-arbítrio é que nós escolhemos a nossa caminhada e somos respeitados nas nossas escolhas por Deus. Ele permite que nós façamos tudo. E não, talvez a palavra nem seria permissão. Ele permite que a gente experimente tudo o que nós quisermos, para a partir daí escolher o caminho que a gente vai decidir seguir adiante. Porque se não fosse uma conquista nossa, se não fosse um aprendizado nosso, aí não seria mérito nosso. Aí entramos na questão de merecer as coisas. Nós merecemos o que acontece conosco, tanto as coisas boas como as coisas ruins, porque experimentamos essas experiências. É preciso que a gente adquira esse conhecimento sentindo na própria pele. Então, Emmanuel diz pra gente que cada espírito aguarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai, mas cada um a seu tempo. Porque toda vez que a gente impõe algo a alguém, a gente faz pela força. Tanto faz pela força física como pela nossa força moral. É como nós vamos em alguns determinados cultos e aquela pessoa que está ali representando esse culto impõe determinadas regras. E a gente aceita ela sem analisar, porque a gente tem tanta confiança que a gente coloca as nossas atitudes nas mãos dessa pessoa, e nem sempre ela vai nos conduzir pelo caminho que a gente gostaria de seguir. Então, toda vez que a gente entra com uma fé cega, quando a gente aceita as coisas simplesmente porque alguém está dizendo que é melhor, a gente está comprometendo o nosso livre-arbítrio e a gente vai ser responsável por eles. Talvez menos responsáveis do que aqueles que nos induziram a esse erro, mas ainda assim a vida nos pertence e nós somos responsáveis por ela, por todas as escolhas que nós fazemos. E ele diz algo muito bonito, Emmanuel. Ele diz: o Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo.
a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e as bênçãos das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. É um exemplo muito bonito, como sempre o Evangelho usando a natureza no seu princípio inicial, que é do crescimento, que são das sementes, para que a gente entenda a nossa posição no mundo, porque nós somos natureza também. Então a semente ela recebe tudo o que ela precisa para germinar, mas ela terá que germinar sozinha. A galinha, quando coloca o ovo, dá a ele todos os nutrientes, tudo que ela precisa, mas somente quando ela quebrar a casca do ovo é que essa semente vai germinar, que o bebezinho lá, o pintinho vai vir à luz. Ele precisa fazer a parte dele, assim como nós também precisamos fazer a nossa parte. Toda vez que a gente tira de um ser humano a oportunidade, até de qualquer ser vivo, a oportunidade de entender o lugar dele no mundo, a gente está tornando ele mais fraco. Não significa deixar que a pessoa sofra tudo o que ela tiver que sofrer pela vida. Se nós pegássemos os nossos bebês e deixássemos eles ao relento para que eles aprendessem a andar, se alimentar, tudo sozinho. Não faz parte do nosso desenvolvimento. Até porque a experiência de orientar uma criança, de cuidar, de ajudar, também faz parte do nosso crescimento e do bebê. Então, quando ele diz que nós temos que ter livre-arbítrio, desde que nós tenhamos aprendido a lição. Assim como os discípulos, eles só espalhou sobre ele o Espírito Santo porque tinha certeza que eles iam recolher esse ensinamento, porque eles já tinham sido preparados, adubados e cuidados durante um determinado período, exatamente igual às sementes. E agora era o momento deles brotarem esse conhecimento. E ele faz essa relação com o homem também. Emmanuel diz assim: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. É muito bonita essa analogia do ser humano com a semente, porque faz com que a gente se reconecte à natureza, para que a gente entenda que somos parte desta criação, nem melhores nem piores, apenas parte dessa criação. E recebemos, sim, como ele diz, todas essas oportunidades, assim como a semente. Mas a gente precisa romper os nossos envoltórios inferiores. Assim como a planta, a semente, ela tem que romper a terra, esse lugar escuro, pesado, ele tem que romper para poder se elevar acima da terra e crescer. Também nós temos que trabalhar essa nossa terra pesada, inferior, que vai nos ensinar, que vai nos nutrir, que a gente precisa estar nesse meio, mas, no entanto, a gente precisa romper isso a caminho da luz que a gente sabe que tem e que a gente precisa fazer brilhar. Então, o conhecimento, todo tipo de conhecimento que a gente adquire, a gente parte do princípio que nós teremos que escolher quais os ensinamentos, quais os conhecimentos vão ser necessários para a nossa caminhada. Então, muitas vezes a gente fala, vou deixar meu filho livre de todo o mundo, vou deixar ele bem protegido. Às vezes a gente se esconde nos templos para que não sejamos atingidos aí pelo que a gente considera inferior. Mas nós estamos incluídos nesse meio, nós fazemos parte desse meio. E para romper essa inferioridade, essa escuridão, é preciso conhecimento. Como disse Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então é esse o nosso caminho, através do conhecimento. Para isso nós temos cérebro. As plantas têm os instintos, as manifestações delas, e elas sabem que elas têm que romper aquela casca para chegar à luz.
nós temos o privilégio de pensar. Nós temos o nosso cérebro, que é uma máquina maravilhosa, e é através dele, do nosso aprendizado, que a gente vai romper a escuridão e poder germinar e chegar até a luz que nós somos. E ele termina dizendo assim: cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, essas realizações, as coisas que vamos recebendo no caminho, são para que a gente se oriente para o bem. Mesmo as situações mais difíceis, elas estão aí para que a gente aprenda com elas. E é sempre importante reforçar: não é preciso cultivar o sofrimento, mas é preciso entendê-lo para modificar a nossa maneira de ser, reorganizar o nosso caminho para seguir adiante e aprender com tudo que nos acontece. Então, que a nossa luz brilhe, que a gente abra a porta do conhecimento, que é o título da lição. Abre a porta, significa abrir a porta dos nossos corações e do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, para entender o nosso caminho aqui na Terra, em todas as oportunidades de aprendizado que a gente tiver. São muitas vezes lições difíceis, porque nós ainda estamos muito crus no nosso aprendizado. Então, às vezes, as lições são difíceis porque a gente escolhe mal, ou porque é necessário que a gente passe por aquele tipo de situação para que a gente se fortaleça. Importante é mantermos a fé, acreditando que tudo acontece para o nosso melhor, para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. E daqueles que estão ao nosso redor. Com relação aos outros, que sejamos a fortaleza, que sejamos as mãos que cuidam, que nós sejamos o bem que se propaga, para que o caminho dela se torne mais fácil, tanto quanto a gente gostaria de encontrar pessoas assim ao nosso caminho. Então, que Jesus nos abençoe e fortaleça muito os nossos pensamentos e que possamos seguir ligados a Ele. E aí a gente faz as nossas vibrações de muita paz e muita luz para todos aqueles que caminham ao nosso redor. E as nossas vibrações têm que ser sentimentos, têm que ser pensamentos em direção a tudo que nós consideramos importante. E tudo é importante no mundo. Aqueles que a gente concorda e aqueles que a gente discorda, os que nós amamos e aqueles com os quais nós nos entendemos, com todo o nosso planeta e toda a nossa obrigação com relação a ele. Então, vibrando também por todas aquelas pessoas que estão aí desajustadas do caminho, assim como nós estamos desajustados em alguns outros e precisamos de preces e de vibrações para que sejamos colocados no caminho do bem. Que todos recebam os nossos pensamentos de luz, de paz e de amor. E assim, agradecemos a Deus por estarmos reunidos pelo Evangelho, pedindo a Ele que nos ilumine e nos fortaleça, que possamos sentir essa semente do bem, do amor e da paz crescendo sempre dentro de nós e que essa luz possa se expandir para ser luz para aqueles que caminham conosco. Que assim seja, graças a Deus.